Estamos no 7º domingo da Páscoa. Saudamos a você e a sua família com as palavras do lema da semana. Jesus Cristo diz: "Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Que as palavras de Jesus nos deem ânimo, consolo e alegria no dia a dia da nossa vida e que tenhamos um abençoado culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Hoje a Ediane está junto com a gente no culto, também vai gravar, já está um pouquinho melhor com o braço, mas já ainda está assim, né? Mas como é bom receber a companhia novamente da colega que grava com a gente. Vocês sabiam que nós temos um calendário litúrgico? A gente tem aquele calendário com as datas festivas, que no domingo passado era Dia das Mães, é Dia do Médico, Dia da Médica, Dia do Meio Ambiente, várias e várias datas que são comemoradas. Mas nós temos também o calendário litúrgico. Estamos no ciclo da Páscoa, que se iniciou na quarta-feira de cinzas e findará no próximo domingo, quando nós celebramos o grande dia, a festa de Pentecostes. Neste período todo que nós vivemos, neste calendário litúrgico, as mensagens, as reflexões, elas sempre nos convidam a refletirmos sobre o quanto a gente é amado por Deus, o quanto a gente é cuidado, protegido, né? E tudo exatamente preparado por Deus para que nós, seres humanos, fôssemos resgatados por Jesus, das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Por isso faço o convite, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos com Deus.
Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. A oportunidade de termos um novo horizonte de vida já iniciou no Antigo Testamento. Vejamos o que nos diz o Salmo 1 sobre a diferença que há entre a vida da pessoa que é orientada por Deus e a vida da pessoa que não se deixa orientar pela palavra de Deus. Ouçamos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até aqui a leitura do Salmo 1. Que a cada dia, através de sua palavra, Deus oriente e conduza a nossa vida. Só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Confissão de pecados.
Senhor querido, graças te damos porque a tua luz tem brilhado em nossas vidas e iluminado o nosso caminho. Vivemos em um mundo repleto de perigos e maldades e o pecado se faz presente em todos os lugares, a começar em nossas vidas. Mas a tua graça revelada em Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, tem nos alcançado, perdoado e transformado. Pedimos, continue a tua obra em nós, a fim de que sejamos tal qual árvore frondosa, plantada à beira do riacho, que dá frutos e não murcha. Que o nosso testemunho de fé seja instrumento teu para alcançar pessoas para o teu reino. Seja misericordioso conosco, ó Pai, e perdoa todos os nossos pecados, cometidos em pensamentos, palavras e ações. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Anúncio da graça. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Louvemos ao Senhor que perdoa os nossos pecados e dá vida nova. Cantai e folgai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas ao dar arraial. Dai louvores, celebrai, foi morto da cruz. Dai louvores, obrigai, já vive Jesus. Leitura do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 e versículo 6 a 19. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tirei do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória.
Desejo que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco e nos fortaleçam, nos animem também através da palavra sobre a qual iremos ouvir. Especialmente nestes tempos difíceis em que vivemos, é muito comum recebermos pedidos de orações. E muitas vezes nós também fazemos pedidos aos nossos amigos, aos nossos irmãos e irmãs, membros das comunidades, aos ministros e ministras. Pedidos são feitos pelas próprias pessoas, por amigos, por familiares, por conhecidos. Nos últimos meses chegaram muitos pedidos de orações até mim e com certeza até vocês também. Eu, para não esquecer nas minhas orações matutinas de incluir todas as pessoas que pedem oração, eu fiz uma lista escrita com os nomes e assim eu oro por cada uma delas diariamente. Como é bom saber que diante de provações, sofrimentos, não estamos sozinhos, mas há pessoas que nos carregam, nos sustentam e intercedem por nós em suas orações. Lembro-me de algumas pessoas que, vez ou outra, me dizem: eu oro por você sempre. Isso me deixa muito feliz, me faz sentir leve. E já aconteceu com vocês de irem fazer uma visita na casa de alguém e o anfitrião ou a anfitriã, na hora de alguma refeição, incluir o nome de vocês nas orações? Pedindo pela bênção de Deus, pelo direcionamento de Deus para a vida, agradecendo por algum motivo alegre. Isso já aconteceu comigo em várias ocasiões e eu confesso que quando acontece eu me sinto muito amada por aquela família que está me acolhendo, porque está orando por mim. Que tal colocarmos isso em prática em nossas casas? Orar por um aniversariante e, se possível, na presença do aniversariante ou da aniversariante. Isso é um baita presente. Orar por alguém é um gesto de amor. Penso que, de certa forma, é ajudar as pessoas a estarem no colo de Deus. Colo que fortalece para enfrentar as dificuldades, os problemas, colo que acalma, que consola, que cura, que mostra os caminhos a serem seguidos. O texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 1 e os versículos 6 a 19, texto lido há pouco, chamado de oração sacerdotal de Jesus, nos convida a refletir sobre o quanto Jesus ama e se preocupa com os seus. Ele, quando estava prestes a deixar este mundo, orou fervorosamente, não apenas por si mesmo, mas também pelos seus discípulos. Essa oração, essa conversa de Jesus com Deus, além de nos colocar no colo de Deus, está repleta de temas importantes, de ensinamentos fundamentais para a vida da pessoa cristã. Hoje, apenas alguns desses ensinamentos serão contemplados na pregação. Os discípulos por quem Jesus intercede, a partir do versículo 9, já haviam pertencido ao mundo. E quando a Bíblia fala em mundo, ora se refere ao universo criado por Deus, que sabemos que foi contaminado pelo pecado, ora se refere à humanidade no seu estado de rebelião contra o Criador, dominada pelas forças do mal e das trevas. E Jesus é o único capaz de dar um novo rumo, um novo horizonte para as pessoas aprisionadas pelas forças malignas do mundo. Em 1 João 5, 11 a 13, lemos: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Há pessoas que acreditam que todos os caminhos são bons, que todas as divindades são válidas. Acreditam que basta acreditar, crer em alguma coisa e ser uma boa pessoa, que está tudo certo, está tudo bem. Há pessoas que defendem que não devemos interferir ou influenciar na vida de fé das pessoas. Já ouvi, inclusive, ministros e ministras religiosos afirmando que não devemos evangelizar as pessoas ou povos que creem em outros deuses, visando a conversão à fé cristã. Mas a palavra de Deus é clara, é muito clara. Quem não tem o Filho de Deus não tem acesso à vida eterna. A vida precisa ser testemunhada, precisa ser compartilhada, precisa ser espalhada. Jesus, na oração sacerdotal, no versículo 9, diz: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus não ora pelo mundo, pois este mundo perdeu a capacidade de reconhecer o caminho da vida. Ora sim por aquelas pessoas que, tendo recebido Jesus e nele o Pai e o Espírito Santo, podem transformar este mundo, levando-o da morte para a vida. Este é o sentido do envio ao mundo. A salvação do mundo depende do testemunho daqueles que o Pai tirou das trevas do mundo. E são eles que precisam de intercessão, da intercessão de Jesus. Em si mesmos, eles, os discípulos, eram fracos, mas com a graça capacitadora do Pai e a direção do Espírito e a iluminação que o próprio Espírito dá, haveriam de cumprir a missão que agora lhes estava sendo confiada. E eles, os discípulos, glorificariam o Mestre ao fazê-lo, ao testemunhar a palavra de Deus, o Evangelho, neste mundo. Jesus estava a caminho do Pai e não estaria mais com os seus discípulos no mundo para protegê-los, como havia feito até então. Mas o Pai os protegeria em seu nome, em seu poder. A oração de Jesus e os demais textos bíblicos deste culto estão nos convidando a olhar para os horizontes da fé em Deus. Nós somos os discípulos de Jesus hoje. E há cerca de 2000 anos, Jesus orou por nós também. Deus Pai não é um Deus esquecido ou um Deus gagá que já não sabe mais das coisas. Ele ainda se lembra das palavras que foram ditas por Jesus naquela oração em favor dos seus seguidores daquele tempo e os seguidores que viriam a partir daquele momento. Nós, seres humanos, sim, nós somos esquecidos, somos limitados. Não é à toa que Deus deu um jeito de deixar a sua palavra, as sagradas escrituras, como orientação, como direcionamento para a nossa vida. Para nos lembrar que, inclusive, aquelas palavras de Jesus ditas na oração são dirigidas também a nós. Precisamos nos lembrar sempre de novo que através da obra salvífica de Jesus somos alcançados pelo amor de Deus que nos livrou do poder do maligno, do poder das trevas e da incredulidade do mundo. Não pertencemos ao mundo, mesmo que tenhamos que viver nele.
Por não pertencermos ao mundo, não seremos amados por muitos. Como pessoas alcançadas pelo amor e salvação de Deus, devemos ser um. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um. O nosso testemunho cristão deve glorificar a Deus. Jesus deseja a nossa santificação a partir da verdade, da palavra. Jesus nos envia para a missão e nos cuida. Devemos nos lembrar que todos nós, crentes em Jesus, somos chamados à missão. Ela acontece de diversas formas e em diversos lugares, muitas vezes dentro da nossa própria casa, em nossa própria família. Estes são alguns pontos importantes, alguns conteúdos importantes presentes na oração sacerdotal de Jesus. E eu pergunto a você, irmão e irmã na fé, essa oração de amor de Jesus toca, mobiliza a tua vida? Como você se sente sabendo que há 2000 anos Jesus também orou por você e que esta oração continua válida e viva no coração e na mente de Deus? A nossa vida neste mundo no qual estamos, mas não pertencemos, é repleta de desafios, de problemas, de notícias terríveis. Quantas notícias tristes temos recebido? Pessoas morrendo pelo coronavírus, pessoas sendo contaminadas, perdendo emprego, empresas fechando, chacinas acontecendo em algumas partes do Brasil e do mundo, o amor se esfriando, assassinatos como aquele que aconteceu lá em Santa Catarina, quando 3 crianças foram mortas e 2 educadoras. Pessoas menosprezando a palavra de Deus, e assim vai. Temos vivido, temos visto muitas coisas tristes, difíceis neste mundo. E em meio a tudo isso, somos chamados a orar. Seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que orou também por nós. E somos chamados a nos colocar à disposição de Deus para ser luz, testemunhar o Evangelho, a fim de que mais pessoas deixem de pertencer ao mundo e passem a pertencer a Deus. Para finalizar, na última quinta-feira, nós celebramos o dia da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Mas antes de ele voltar para a glória do Pai, afirmou aos seus discípulos, e essas palavras continuam válidas para nós: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Não estamos sozinhos. Jesus está conosco por meio do Espírito Santo. E em Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que em muitos momentos nós não temos palavras nem forças sequer para orar, mas contamos com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus continue atuando em nossas vidas com seu poder amoroso e transformador. Amém. Em resposta à palavra de Deus que ouvimos, confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos,
ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Ouvimos na pregação de hoje que Jesus orou pelos seus discípulos, ou seja, orou também por nós, os seus discípulos da atualidade, e por todos aqueles discípulos que ainda virão ao mundo. Porque ele sabia o que os discípulos iriam enfrentar, o que nós iríamos enfrentar. E a oração ajuda muito, a oração fortalece. Isso me faz lembrar, quando leio esse texto, que diz que Jesus intercedeu por nós, faz lembrar da minha relação com os meus irmãos. Muitas vezes pedi ao meu irmão mais velho, fala com o pai, fala com a mãe para me deixar junto em tal lugar, para fazer isso ou aquilo. E quando o irmão mais velho pede, a gente sabe que em alguns momentos isso é decisivo, né? Outras vezes, a minha irmã, que é mais nova do que eu, veio a mim pedindo, fala com o pai, fala com a mãe, para eu poder ir naquela festa ou poder ir junto na cidade, porque nós sempre moramos na zona rural, ou para comprar determinada coisa. Então, provavelmente muitos de vocês tiveram essa experiência também na relação com os irmãos. E sabem o quanto é importante que um irmão interceda junto ao pai, junto à mãe, por algo. Então, contar com a ajuda de alguém é muito importante. Assim também acontece na oração. Como é bom saber que tem pessoas que oram por nós, com as quais podemos contar. E saber que Jesus intercedeu por nós é algo, de fato, muito precioso. Então, coloquemo-nos à disposição para orar pelas pessoas que precisam da nossa oração. E também, quando necessário, vamos pedir às pessoas para que elas orem por nós. Sim, oremos uns pelos outros quando nós não podemos estar ao lado da pessoa, que a gente possa orar por ela. Convidamos para um momento de oração final do nosso culto. Agradecemos-te, Senhor, porque somos especialmente amados e cuidados por Ti. Jamais ficamos desamparados. Ajuda-nos a ficarmos firmes no Teu caminho, que é luz e verdade. Intercedemos pelas inúmeras pessoas, enfermas, enlutadas, ansiosas, desempregadas, enfim, por todas que precisam de forças, ânimo e consolo. Intercedemos também pelas famílias que não conseguem conviver em paz e harmonia, que se machucam com palavras, atitudes e até, em alguns casos, com agressões físicas.
que elas repensem e mudem seus comportamentos, a fim de que a família cumpra com o seu papel por ti designado. Que seja um lugar de afeto, respeito, amor e compreensão. Tudo mais nós incluímos na oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ao final desta celebração, também queremos pedir a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor e o servamos com alegria, sempre orando uns pelos outros. Que o sol aqueça sempre os teus passos e a brisa alivie teu cansaço. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que o sol aqueça sempre os teus passos e a brisa